Bom, nós temos outra informação aqui interessante também para você, que é o seguinte, diz respeito então a gente falar a respeito do que está acontecendo na COP27, é isso ou não? Bom, quem vai conversar conosco nesse momento é Virgílio Viana, engenheiro florestal e superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. Virgílio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Olá, Heródoto, um prazer falar com você e com a Michele. Virgílio, como é que a gente vai sair dessa COP? Com mais promessas ou com mais fatos para serem realizados? Heródoto, a grande manchete dessa COP é a volta do Brasil. O Brasil é um ator importante nas negociações internacionais, eu acho que especialmente desde a Rio 92, há mais de 30 anos atrás, e o Brasil, na fala do presidente eleito Lula, marcou uma posição muito importante. Eu diria que essa talvez tenha sido a principal manchete dessa COP, uma volta de uma liderança forte. E acho que não apenas o Brasil voltou, mas o Brasil voltou mais forte. E dentre as falas do presidente mais importantes, foi a questão da cobrança do compromisso dos países envolvidos de desembolsar 100 bilhões de dólares por ano para as duas agendas climáticas, a de mitigação e a de adaptação. E isso não tem sido cumprida, essa promessa, pelos países ricos, e essa cobrança vai ser feita a partir do ano que vem pelo Brasil de uma maneira muito enfática, como deixou bem claro o presidente. Do ponto de vista das negociações diplomáticas, elas são sempre lentas, Heródoto, elas caminham devagarzinho, mas eu acredito que do ponto de vista político tivemos esse avanço, e do ponto de vista das empresas, do setor privado, eu noto uma explosão de compromissos que não dependem da diplomacia. Então, acho que essa é uma outra manchete importante. Empresas de todo o mundo estão assumindo compromissos de neutralizar as suas emissões de carbono, ou compensando ou reduzindo as emissões, ou fazendo as duas coisas, e isso cria um ânimo novo, um ânimo de que teremos mais recursos do setor privado para ações que são cada vez mais urgentes. A manchete da área científica é que nós estamos, para usar uma metáfora futebolística, nos acréscimos do segundo tempo, do ponto de vista da oportunidade de evitar cenários catastróficos para a humanidade. Então, ainda temos esperança, e a ciência coloca um senso de urgência naquilo que temos que fazer. Agora, Virgílio, outra questão interessante é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente está falando lá nesse cenário que você lembrou agora um pouquinho, a gente percebe que o uso do petróleo, de carvão, não desacelera. Pelo contrário, algumas pessoas achavam que nós já tínhamos chegado ao pico da utilização do petróleo e do carvão. Mas isso não está acontecendo, pelo contrário, continuamos aumentando o consumo desses dois elementos. O que fazer? Olha, isso é um dos pontos centrais que você toca, né? Nós temos que não só parar de aumentar, como reduzir, e reduzir drasticamente. O termo que é usado para isso no ambiente internacional é a transição energética. Sair de uma matriz baseada em combustíveis fósseis para renováveis. E aí o que fazer? Tem uma solução que é óbvia e tem sido discutido muito, é reduzir os subsídios que são dados à gasolina, ao óleo diesel, ao carvão, ao gás. Quer dizer, nós temos que não apenas zerar os subsídios, mas botar uma taxa de carbono. E tem já muitos estudos, muitas propostas sobre isso, e nós andamos de marcha ré nos últimos tempos. Vale lembrar que, ao retirarmos impostos dos combustíveis, nós estamos incentivando o uso desses combustíveis. Nós precisamos retirar impostos da energia solar, retirar impostos da energia eólica, essas são, e da energia de biomassa também, que pode ser feita de
forma sustentável. Então, nós precisamos mexer com a política tributária para que esses outros combustíveis, essas outras fontes de energia, sejam cada vez mais competitivas. Agora, para manter acesa a chama da esperança, e eu acho que essa é a frase que o Papa Francisco nos conclama, né, a ter, é importante notar que muitos países estão caminhando rapidamente nessa direção. Então, a gente tem exemplos de países, né, na Europa que estão avançando muito nessa transição energética. A guerra com a Rússia, ela, de um lado, ela foi negativa para essa agenda, porque algumas usinas à base de carvão tiveram que ser reacionadas, mas, por outro lado, acelerou as políticas de energia verde em todo o continente europeu. E a boa notícia é que, no Brasil, a energia eólica e a energia solar são mais baratas do que a energia à base de combustíveis fósseis. Nós só precisamos mudar as políticas que atualmente são totalmente equivocadas. E o discurso do presidente Lula vai nessa direção. Ele vai tomar políticas baseadas na ciência, e não baseadas no achismo nem nos interesses de alguns grupos econômicos que hoje manipulam a política econômica do Brasil. Virgílio, o presidente também, o presidente eleito Lula, disse que prometeu desmatamento zero na Amazônia até 2030. Isso é factível? Olha, Heródoto, como você sabe, eu moro na Amazônia, eu dirijo a FAS, a Fundação Amazônia Sustentável, já há 15 anos. Eu estou no centro dessa equação. Eu acredito que reduzir o desmatamento é possível, já foi feito, o Brasil já mostrou que isso é possível, e começa, em primeiro lugar, uma visão política. E isso nós temos de uma maneira muito clara no discurso do presidente Lula, aqui na COP e em outros momentos. A Amazônia vai ser uma agenda estratégica dele. Ele assumiu o compromisso de acabar com o garimpo ilegal, com o desmatamento, etc. Então, primeira parte, digamos, da equação está resolvida. Temos um presidente com a visão alinhada com o interesse nacional, né? É do interesse nacional brasileiro acabar com o desmatamento. A segunda parte dessa equação é colocar pessoas competentes, programas consistentes para entregar esse resultado. E não vai ser fácil, não basta o discurso. Vai ser muito difícil porque o atual governo criou uma engrenagem que alimenta o crime na Amazônia. Então, o desmatamento hoje ele é fruto de uma engrenagem criminosa que tem o garimpo ilegal, a extração madeireira ilegal, a grilagem de terras e conexões com o narcotráfico. Isso tudo foi, de uma maneira tácita ou, às vezes, explicitamente, apoiada pelo governo. Então, tem que desconstruir essa engrenagem econômica, movimenta bilhões, não é uma coisa simples. Então, não vai ser fácil. Acho que é importante que todos tenham aí as expectativas alinhadas com a realidade. Não vai acontecer o desmatamento zero por decreto, nem por um discurso do presidente. Vão ser necessários dezenas de helicópteros, um IBAMA recuperado, uma Polícia Federal também oxigenada, aí com mais fôlego, mais gasolina no tanque, por assim dizer, para fazer as ações de repressão ao crime, que hoje foi basicamente liberado na Amazônia. A gente teve aí posições de ministros de Estado de Meio Ambiente que foram a lugares que tinham sido interditados pelo IBAMA para dizer que, no fundo, o madeireiro tinha que continuar operando. Então, a gente teve uma licença dada a esses agentes do crime e retirar essa licença vai dar trabalho. Mas eu estou moderadamente otimista. A gente pode ter esperança. Eu acho que o discurso aqui do presidente foi um discurso muito, muito bem recebido pela comunidade internacional, e a comunidade internacional vai, sim, voltar a dialogar com o Brasil, vai cooperar com o Brasil nas ações de combate ao desmatamento, nas ações de conservação da Amazônia. E isso é muito importante, porque ainda que o Brasil seja uma grande economia, eu não tenho dúvida que o apoio
financeiro, apoio tecnológico, a cooperação tecnológica dos países envolvidos com o Brasil e do Brasil com os outros países que têm florestas, como é o caso da Indonésia e do Congo e vários outros países, inclusive da nossa América do Sul, eu acho que isso vai ser muito importante para a gente ter sucesso. Não basta só nós resolvermos o problema no Brasil. Tem 8 países vizinhos nossos que fazem parte da Amazônia. Eles também têm que ser apoiados. E aí, nisso, a liderança brasileira vai ser muito importante em fazer com que esses países também possam ter acesso a recursos da cooperação internacional para fazer essa agenda da proteção da Amazônia ficar vigorosa o suficiente para evitar esse desafio. Perfeito. Virgílio Viana, muito obrigado aqui por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Heródoto. Um abraço, um belo dia. Muito obrigado. O Virgílio Viana é engenheiro florestal e superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável, conversando conosco, então, dando aí algumas características dessa reunião que está acontecendo no Egito, o mundo inteiro está acompanhando, e nós sabemos, então, das coisas por mais de uma pessoa que está lá, não é? E está acompanhando os detalhes. Olha, queria dar uma outra notícia também interessante, importante, que é o seguinte. É o fato de que, quando você fala Uber, a gente já identifica imediatamente com o aplicativo. São 6h42. A Uber lançou ontem a modalidade Uber Prioridade em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Por meio dela, o usuário do aplicativo pode furar a fila, pagando um pouco mais pela viagem, e dessa forma o tempo de espera diminui. Para usar o serviço, o usuário terá que escolher a opção Prioridade ao realizar a chamada. O Uber Prioridade chegou ao Brasil em 2021 e já estava presente em 14 outras cidades do mundo. Ou seja, o pessoal ganha realmente dinheiro. Porque, de fato, muitas vezes você fica esperando o tempo. Não é só o Uber, não. Os outros aplicativos também, o 99 e outros que existem em todas as cidades do nosso país. Agora são 8h43. Nós temos aqui a participação do Anderson Souza. Alô, Anderson!